Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Leandro, eu sou estudante de psicologia na Faculdade Sezuca e faço parte do CEP, que é o Serviço Escola de Psicologia, que é um serviço dentro do curso de psicologia, que faz atendimento psicológico para a comunidade no entorno da faculdade. Tá? Ah, e o CEP ele é dividido em alguns núcleos. Eu faço parte do núcleo jurídico, que basicamente faz atendimento a famílias dentro desse núcleo. E dentro desse núcleo a gente tem uma oficina de parentalidade, que trata sobre divórcio, pós-divórcio, oficinas de parentalidade para tratar sobre as relações familiares após o divórcio e que envolve a separação do casal. E esse vídeo é para a gente começar a tratar sobre esse assunto, tá? Eu acho que a gente pode começar falando um pouquinho do processo do divórcio, que culmina com uma separação, né? O processo do divórcio é sempre um processo de desgaste ao longo de um tempo e de uma relação que vai gradativamente, né, sendo minada, sendo tendo as suas questões mal resolvidas, e isso vai desgastando o casal, e esse processo acaba acontecendo a separação. Esse processo geralmente envolve sofrimento, né? Envolve dores e mágoas. Seria muito bom se antes do divórcio as pessoas pudessem procurar ajuda de um terapeuta e para fazer para resolver os seus problemas através do diálogo e da compreensão de si e do outro, né? Mas nem sempre isso acontece, infelizmente nem sempre isso é possível. E aí a separação se torna inevitável, né? O sofrimento de um casal, em geral, afeta o restante da família. E os filhos costumam sentir a infelicidade dos pais e passam a sofrer também. Nem sempre, mas isso mais ou menos acontece com bastante frequência, né? A gente vê isso bastante, assim. E esse acho que é um ponto importante também, né? Já que não foi possível salvar a relação amorosa, é possível estabelecer uma nova relação entre os ex-cônjuges. Uma relação amistosa e de ajuda mútua na relação com os filhos, né? É importante notar que a família ela não acaba, ela não se extingue com a separação, com o divórcio. Ela só se remodela, ela se modifica, ela se reestrutura, né? Mas a família continua existindo, inclusive os sogros, né? Vocês sabem que não existia sogros. Sogro é para sempre. E é importante ter bastante atenção nos filhos em um processo de divórcio, porque caso eles estejam em sofrimento, a gente precisa observar se eles estão, né? Se eles estão sofrendo ou não, se eles estão sofrendo demais, né? Se eles estão tristes, se eles estão ansiosos, se estão de alguma forma se machucando, né? E se isso estiver acontecendo, é importante não desvalorizar o sofrimento e o sentimento dos filhos, né? O sofrimento dos filhos ele é diferente do casal, mas ele não é menos importante. E é muito recomendável procurar uma ajuda nesses casos. E ajuda de um terapeuta, né? De um psicólogo. E assim, e também se torna bastante importante mudar a forma de comunicação do casal em um processo de divórcio, né? O que antes é possível que era um processo de agressão ou às vezes um processo de não falar, que essas formas de comunicação se modifiquem para um processo de diálogo, né? Uh, e aí então com isso a gente vai conseguir estabelecer novas relações, né? E o divórcio ele é um processo longo que começa antes da separação, de fato, e se estende para bem além da separação. A saúde emocional dos filhos está relacionada diretamente com a relação dos pais. A relação dos pais, ela, de certa forma, ela serve de modelo em muitas coisas para os filhos, né? Então, uma relação cordial é fundamental. Os filhos precisam continuar tendo pai e mãe, né? Então,
a relação amorosa não existe mais, mas a relação de pais e filhos, elas continuam e elas têm que continuar intactas. E muitas vezes com a separação, essas relações elas podem melhorar muito, né? Pode haver um grande progresso, né? De repente, dos pais era mais afastado da relação com os filhos porque o outro fazia mais o papel de cuidador. Esse pode, então, reestabelecer essas relações e tornar elas mais intensas ou melhores, mais próximas. O afeto pode melhorar muito com o divórcio, né? Isso é bem normal, sendo um divórcio saudável, né? E não é bom quando os filhos, quando os pais usam os filhos para se agredirem, né? O que de certa forma acontece com bastante frequência, assim, né? Às vezes querem impedir a visitação, né? Ou ficam falando mal um do outro para os filhos, ou usam questões financeiras para se agredirem. Mas isso é um capítulo à parte, tá? A gente vai tratar sobre esse assunto e vai tratar sobre outros pontos em outros vídeos. Esse é um vídeo mais para introduzir, para a gente começar a falar sobre isso, né? Para nós nos apresentarmos o assunto, né? Sobre o divórcio, sobre as relações parentais durante o divórcio e pós o divórcio, né? Então, assim, ao longo do tempo virão outros vídeos. É possível que venha também algumas conversas ao vivo, onde as pessoas vão poder falar, trocar as suas experiências, quem estiver disposto, quem quiser falar sobre as suas questões, ter mais informações, né? E mais ou menos isso, esse vídeo de hoje. E fiquem atentos aos canais do CEP. Nós temos páginas no Instagram, no YouTube e no Face. Procurem CEP, né? Procurem pela sigla SEP Sezuca. Se vocês colocarem isso, vocês facilmente acham em qualquer uma dessas 3 plataformas. E nos sigam, né? Curtam, divulguem isso para quem vocês conheçam, que estiverem nesse processo de divórcio, de separação. E acho que é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês até aqui. Fiquem bem e até a próxima.